Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos que estarão chegando aí. Hoje é dia 9 de outubro de 2025 e nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 17, que fala dos canais de comunicação, contribuição dos amigos espirituais. Hoje nós vamos começar no parágrafo, deixa eu anotar aqui, no parágrafo 23, né? Parágrafo 23 do capítulo 17. Ele começa assim: a consciência de sua responsabilidade. Mas antes, né, de nós iniciarmos, vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a Deus, agradecendo a todos pelas bênçãos, né? Que nós recebemos, pedir a Deus que nos ampare em todos os momentos da nossa caminhada, principalmente naqueles momentos mais complicados, mais difíceis, quando nós precisamos muito do amparo dos espíritos amigos, de Jesus, Dr. Bezerra, Francisco de Assis, todos os amigos, né, espirituais. Que eles nos abençoem, que eles nos fortaleçam, nos dando coragem para enfrentar, né, todas as dificuldades que surgirem na nossa vida e que possamos vibrar aqui, né, de uma maneira muito forte pelos nossos irmãos que se encontram internados, que se encontram desesperados, pelos nossos irmãos lá de Gaza, né, que estão ansiosos por esse acordo de paz, para que as dores lá diminuam, que a gente sabe que desaparecer, elas não vão desaparecer agora. Há muita coisa, né, a ser feita, mas que o amparo de Jesus possa estar agora, nesse momento, sobre esses irmãos, para que eles possam vencer mais essa batalha, né? Que os espíritos amigos estejam lá, envolvendo cada um daqueles companheiros lá na faixa de Gaza, cada um dos companheiros que estão em Israel, né? Aqueles aprisionados, né, que estão aguardando a liberdade para voltar para casa, e outros que não conseguirão voltar para sua casa física lá em Israel, já se encontram no plano espiritual. Que todos possam ser amparados e que a paz do Senhor possa estar envolvendo a todos nós, nossos parentes, nossos amigos, toda a nossa comunidade. E que o Senhor continue a nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus, graças a Graças a Deus, Deus. muitas Amém. graças a Deus. Então, meus amigos, vamos começar a estudar aqui no livro Diversidade dos Carismas, tá? Como disse o nosso irmão Hermínio de Miranda, eu vou começar um pouquinho antes, num parágrafo anterior, tá? Porque o parágrafo de hoje começa assim: a consciência de sua responsabilidade. Eu vou começar no parágrafo de cima, quando ele diz assim: fator vital. Fator vital quer dizer fato importante. Fato importante. Há uma boa comunicação reside nas condições morais do médium. Então, ele está dizendo o seguinte: para que você possa ter uma boa comunicação, é muito importante que o médium tenha uma moral elevada, que o médium tenha boas condições evolutivas, tá? Isso é importantíssimo. Por isso é importante que ele, o médium, esteja sempre vigilante. O médium tem que estar sempre vigilante.
policiando seus atos e pensamentos, como alguém atento à limpeza e higiene de sua casa. Então, da mesma maneira que a gente fala que a casa tem que estar organizada, limpa, higienizada, assim tem que ser a mente dos médiuns. É preciso ser zeloso, mesmo quando está só. Porque às vezes a pessoa diz assim: eu estou sozinho, não tem ninguém aqui em casa comigo, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, pode não ter nenhum encarnado com você, mas tem uma multidão de desencarnados. Então você nunca está só, né? Então você tem que tomar cuidado, mesmo quando você não está sozinho, quer dizer, de humanos, não tem humanos na sua casa, porque espírito sempre haverá. Aí ele diz aqui, né? Pois você nunca sabe, pois o médium nunca sabe a que horas poderá chegar o visitante ou em que momento amigos espirituais precisarão dele para um trabalho, ainda que de mera exemplificação ou participação, que ele pode até desconhecer conscientemente. Então, a gente tem que estar sempre preparado, porque a qualquer momento você pode ser convidado pelos amigos espirituais para fazer um trabalho de vibração, para fazer um trabalho de sustentação. De repente, você está na rua, está indo a um banco, está indo no mercado, está indo para algum lugar, e aí o que acontece? Alguém chega perto de você e começa a falar coisas. Que eu estou passando por uma situação assim, 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 assado. Às vezes, aquela pessoa foi encaminhada a ir até você. Entendeu? Foi encaminhada pelos amigos espirituais para irem até você. E aí você tem que estar preparado para dar uma palavra de apoio àquela pessoa, uma palavra de carinho, uma palavra de esclarecimento, né? Então a gente nunca sabe quando a espiritualidade vai nos acessar. Às vezes você está passando na rua, tem uma pessoa acidentada, tem uma pessoa passando mal. Aí você, na hora, ó, ora por aquela pessoa. Ela pode ter desencarnado, ou pode estar sendo ferida, ou está ferida, sendo atendida pelo SAMU. Aí você dá aquela paradinha, né? Faz aquela prece pelo doente, pelos atendentes, pessoal do SAMU, pela família daquela pessoa. Se a pessoa já estiver desencarnada, a gente faz também a prece. É aquele momento que a espiritualidade vai te acessar para você emitir uma vibração positiva. Então, por isso ele diz que a gente tem que estar sempre pronto, pronto para socorrer, pronto para ajudar, porque você nunca sabe, como ele disse aqui, em que momento os amigos espirituais precisarão do médium para um trabalho, mesmo que seja só de exemplificação. Ou participação, que é no caso de você chegar lá e fazer aquela prece por aquela pessoa que está necessitada. Você não está na casa espírita, você está na rua, ou está dentro de casa, alguém liga e fala: eu estou passando por um problema assim. E você, naquela hora, você vai dar aquele teu testemunho, vai dar aquele amparo àquele irmão que está necessitando. Bom, e aí ele diz aqui, aí a gente vai começar agora no parágrafo da aula de hoje. A consciência de sua responsabilidade pessoal é essencial ao médium. Então, o médium ele tem que ter consciência do trabalho que ele vai desenvolver. Ele tem que ter consciência de quem ele é, o que ele está fazendo e do que ele precisa para se manter preparado. Ele tem que ter consciência da responsabilidade do trabalho dele, da importância que tem um médium. Aí ele diz assim: é certo que isto
acarreta certas dificuldades em termos de vivência terrena, mas é condição mesmo o exercício de uma mediunidade confiável. É claro que todos nós que somos médios, principalmente aqueles médios mais ativos, que eles chamam de mediunidade ativa, que é o médio ostensivo, esse médium, muitas vezes, enfrenta muitas dificuldades na vida dele, né? Incompreensão da família, às vezes incompreensão dos amigos, às vezes dificuldades pessoais, né? Ele tem, mas mesmo enfrentando todas as dificuldades, ele não pode abrir mão da responsabilidade dele, dos cuidados que ele precisa ter com a sua mediunidade, né? Mesmo enfrentando um turbilhão de dificuldades, ele tem que saber que ele precisa se manter firme, ele precisa se manter moralizado, né? Cuidadoso. Então, mesmo que a tempestade esteja passando, ele tem que saber que ele não pode, entendeu? Se deixar levar pelo vendaval. Aí ele diz aqui: vimos há pouco como é importante que o pensamento do comunicante chegue ao destinatário da comunicação na mais pureza possível. Nós já estudamos anteriormente aqui como é importante que a palavra dos espíritos chegue ao público, chegue às pessoas na melhor pureza possível, né? Porque se o médium não tomar cuidado, a mensagem do espírito vai ficar deturpada. Então, o tempo todo a gente está estudando isso. A importância do médium saber se comportar para poder lhe transmitir da maneira mais fiel possível a palavra da espiritualidade. E aí ele diz aqui, né? Médios orgulhosos, médios vaidosos e preconceituosos sempre relutam em ceder seus canais e neles conceder suficiente espaço e liberdade ao comunicante. Então, às vezes, você tem um médium que é orgulhoso, que é vaidoso. Então, esses médios, às vezes, eles não, não cedem de forma a contento, eles não cedem espaço para que os espíritos, muitas vezes, deem a sua comunicação. Você quer ver um exemplo, às vezes? Vamos imaginar que você tenha um espírito muito sofredor, né? Um espírito que está passando por dificuldades muito grandes. E aí tem médium que fica assim: ah, não, eu não, eu não gosto de ficar dando passividade de espírito sofredor. Eu gosto da passividade de espírito, entendeu? Que tem uma bagagem. Eu já ouvi isso, né? Ah, nessa mesa mediúnica que eu trabalho, é só comunicação de espírito sofredor, né? Então, às vezes, tem médium que não gosta de dar comunicação de espíritos sofredores. Só gosta de dar de comunicação de espírito de alto nível. Então, ele fala aqui que médios orgulhosos, vaidosos e preconceituosos sempre relutam em ceder seus canais por onde passa a comunicação e neles conceder suficiente espaço e liberdade ao comunicante. Às vezes, o comunicante também tem outro preconceito, quer ver? Às vezes, o comunicante ele é um espírito que, durante muito tempo, às vezes é uma pessoa, vou pensar numa pessoa que, durante muito tempo, quando encarnada, trabalhou em casas espiritualistas, candomblé e umbanda. Desencarna, por alguma razão, é levado a uma casa espírita. E aí aquele espírito, às vezes espírito de vovó, espírito de caboclo, espírito de outra denominação lá, preto velho, vai dar uma comunicação. Aí tem médiums
que quando é um espírito assim, né, que vem de uma linhagem espiritualista, do candomblé umbanda, um vovô, um caboclo, uma vovó, um exu, uma coisa assim, não querem dar comunicação, não querem, entendeu? Da passividade desses espíritos, porque acham que o aparelho dele, né, não deve ser utilizado para dar comunicação para esses espíritos. Você encontra muita casa espírita e muito médium que não gosta. Diz que não, aqui na nossa casa, esses espíritos não tem que vir aqui para dar comunicação. Eles têm que ir lá na casa deles, na casa da Umbanda, onde tem o templo de Candomblé, mas aqui não. Que não. Então a gente vê até em médios perguntando, às vezes, sobre isso. Se esses espíritos que vêm, né, de outras denominações espiritualistas, se eles podem dar comunicação nas casas espíritas. E alguns médios não gostam. Então ele diz aqui, né? São médios preconceituosos, orgulhosos, que se acham especiais, né? Então, não concedem suficiente espaço e liberdade ao comunicante. Em comunicações nas quais o médium tem algum interesse pessoal, consciente ou inconsciente, como de agradar ou desagradar o destinatário é a pessoa que vai lá receber a mensagem dos espíritos. É, Aí eles aqui. O conteúdo da comunicação pode sofrer distorções, semelhantes às interferências e à estática em ondas de rádio e TV. Então, vamos, por exemplo, tem uma pessoa, vamos dizer que uma certa casa espírita, ou, né, a pessoa chega lá, né, sofrendo, eu gostaria de receber uma mensagem da minha mãe, do meu marido, da minha irmã, do meu filho, que desencarnou, né? E a casa pode até fazer esse tipo de trabalho. A casa pode fazer. Aí o médium, ele pode conhecer a pessoa que foi lá. Ele pode conhecer a pessoa que foi lá. Aí o pessoal evoca o espírito. O espírito vem. Mas vamos dizer que aquele espírito não esteja em boas condições. E o parente, o amigo, está lá esperando a comunicação. Aí o espírito fala um monte de coisa. Eu não gosto dela, um monte de coisa. E aí o médium, o que faz? Adultera a mensagem. Aí vira e diz: olha, ele está maravilhoso, ele disse que gosta muito de você, e o espírito falou que eu não quero ela aqui, o que ela está fazendo aqui? Manda ela embora, ela me traiu, ela fez isso, ela fez aquilo comigo. E aí o médium, para agradar aquela pessoa, ele o quê? Pode alterar a comunicação. Ou então, a pessoa vai lá receber a comunicação. O espírito gosta daquela pessoa que foi lá, mas vai que o médium não gosta da pessoa. O médium, se não for o médium de moral elevada, ele pode dizer assim: olha, ele falou que não gosta de você, que você fez isso, aquilo com ele, para magoar a outra, quando o espírito não falou nada disso. Por isso que ele diz aqui: em comunicações nas quais o médium tem algum interesse pessoal, consciente ou inconsciente, como de agradar ou desagradar o destinatário, que é a pessoa que vai receber lá a comunicação, o conteúdo da comunicação pode sofrer distorções, semelhante às interferências e à estática em ondas de rádio e TV. Quer dizer, às vezes você está vendo a televisão, hoje já não acontece tanto isso, né? Mas antigamente acontecia. Você estava vendo a televisão, aí a televisão dava muito chuvisco, né? O rádio tinha um monte de interferências. Muitas pessoas podem dizer assim: ah, isso não acontece. Gente, acontece. Aonde tem ser humano, pode ter coisas das mais absurdas que a gente pode imaginar. Entendeu? Infelizmente, a gente vê muito certos tipos de pessoas. Às vezes você diz assim: meu Deus, eu não consigo imaginar
que isso pudesse acontecer. Acontece. Acontece. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. A gente nunca vai poder dizer assim, não, isso aqui não acontece. Aquilo ali não acontece. Eu diria o seguinte: não duvide de nada. Não duvide de nada. Porque as coisas mais absurdas podem acontecer. Aonde tem gente, onde tem ser humano, há possibilidade de tudo poder acontecer. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo, não é fake news, não. Um padre fazendo a sua homilia. Todo mundo sabe que é homilia, né? O padre vem rezando a missa, tem uma hora que ele para e começa a falar, a aconselhar. Então, normalmente, essa homilia dura de 10, 15 minutos. Depois ele continua a missa. A homilia é aquele momento que o padre fala com a comunidade. Um padre, e é um padre conhecido, que ele faz muita missa na televisão, metendo malho em Allan Kardec, na homilia dele, dizendo assim, que Jesus da Igreja Católica é diferente do Jesus dos espíritas, que os espíritas têm um Jesus diferente, que não é o Jesus verdadeiro. Porque eu vejo Jesus verdadeiro, que é o Jesus da Igreja Católica, é Deus. E o Jesus que a Igreja Católica afirma que Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que Jesus é Deus encarnado. Entendeu? Que Jesus, que vê assim, que Deus tomou a forma de um homem e encarnou com o nome de Jesus. Para o católico, Jesus é Deus. Para o espírita, Jesus não é Deus. Então ele fala que para os espíritas, Jesus é um espírito perfeito. Mas é um espírito perfeito porque ele passou por inúmeras reencarnações. Ele ainda falou assim. Ele viveu, teve várias reencarnações. E através dessas várias reencarnações, ele acabou ficando perfeito. Mas que para o espírita, Jesus não é Deus. Deus é um, Jesus é um homem que, depois de várias reencarnações, chegou à perfeição. E é um espírito puro, perfeito, mas que não é Deus. Já para eles, católicos, Jesus é Deus. Tanto que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele falando, não creiam nesse espiritismo, porque o Jesus deles é diferente do nosso Jesus. Agora, imagina um padre, na hora da sua missa, na hora que é a hora dele dar um esclarecimento, um consolo para as pessoas que estão ali, ele vai meter um malho numa outra religião, né? A homilia não é para isso. A homilia, que eu saiba, porque eu frequentei a igreja católica, é aquele momento que o padre, né, dá aquele amparo, aquele aconselhamento aquelas pessoas que estão ali. Algumas pessoas estão sofridas, estão doentes, algum ente querido desencarnou, outro está passando por dificuldade. É igual ao Altivo. Altivo Panfiro, que foi presidente do Centro Espírita Leonelli durante muitos anos, quase 40 anos, parece. Uma vez ele teve lá no CEOI, e a palestra, nós tínhamos palestra terça, quinta e sábado, né? E domingo. Agora parece que não tem a de sábado, é terça, quinta e domingo. Ele falou uma coisa, e ele foi convidado para dar palestra sobre o Evangelho. Então ele fazia assim, ó. Quando ele ia dar palestra, ele ia sempre, quase ele levava o Evangelho dele debaixo do braço. Eu lembro bem, chegava na casa espírita com o Evangelho assim debaixo do braço. Abria o Evangelho, como hoje. Hoje vai ser o capítulo 11, item de 5 a 7. Então ele abria lá, capítulo 11,
Aí dizia, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, dai a César o que é de César. Aí ele lia o item 5 e dava aquela explicação. Depois ele lia o item 6, dava aquela explicação bem, né, apurada. Depois ele lia o item 7, dava aquela explicação. Acabava a palestra, fechava o evangelho dele. E ele sempre dizia assim, palestra pública é para consolar, é para esclarecer, é para elevar. Por isso que nossas palestras de segunda são baseadas nos livros de Emmanuel e de Joana de Ângeles. E quinta-feira é só evangelho. E mesmo quando a gente deu a palestra, a gente tem os nossos painéis sobre dependência química, sobre suicidas, né? Temos várias sobre o. Tem outros temas também que eu não estou me lembrando agora, né? Alguns painéis. Sempre a gente busca fazer o quê? Trazer temas que remontem o quê? Ao esclarecimento e ao consolo, como no caso dos suicidas, dos parentes do suicida, entendeu? Então, palestra pública é para isso. Também é uma maneira que eu acho, eu acredito, que o pastor lá na sua igreja, quando vai fazer seu culto, ele tenha que fazer um culto com tema para o quê? Esclarecer, consolar, assim como o padre na igreja deve fazer, como todo mundo deve fazer. Quando quer falar sobre um assunto específico, faz um estudo, né? Que aí do estudo você pode falar de tudo. Você pode falar de tudo, mas na palestra é para isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com as orientações que são dadas. Então, quando o médium distorce a palavra do espírito, ele pode prejudicar as pessoas, né? Ele pode prejudicar as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Numa palestra, não é momento para você ficar criticando ninguém, metendo mal em ninguém, principalmente outra religião. Então, isso é preciso tomar muito cuidado. E o médium, às vezes, se aproveitando de um momento para agradar ou desagradar alguém, ele pode distorcer a mensagem do plano espiritual. Aí, continuando aqui, o Hermínio diz assim: medo, orgulho, vaidade e lisonja. Lisonja é aqueles elogios exagerados. Formam bloqueios e criam obstruções e interferências. Não nos canais expressores. Os canais expressores são aqueles que estão no nosso cérebro, que vão permitir que você faça, transmita a comunicação ou pela psicografia, escrevendo, ou falando. Não é nesses que estão no nosso cérebro que vão causar interferências, obstruções, mas nos condutores, naqueles que estão no nosso perispírito. Aqueles canais que recebem a ideia do espírito. Então, esse médio orgulhoso, vaidoso, quando ele recebe a mensagem, né, o pensamento do espírito, e esse pensamento entra nesses canais condutores que estão no perispírito, já ficam alterados, já são alterados aí. Então, quando eles passam para o cérebro do médium, a adulteração já está feita. É isso que ele está falando aqui. Como vimos, sob o comando da individualidade espiritual do médium, individualidade espiritual do médium, lembra que eu falei semana passada? É o espírito puro, não é a personalidade do médium, não é Eloá, não é Ana Constantino, não é Rosa Denise. É a nossa individualidade espiritual, tá? Então, diz aqui, sob o comando da individualidade espiritual do médium. Isso quer dizer que interferências modificadoras
ou deformantes, é a tal da alteração, no conteúdo das comunicações, ocorrem numa fase em que elas ainda não se expressaram, encontrando-se a caminho nos canais condutores que estão no perispírito. Então, essa deformação, porque o sentimento está no espírito. O sentimento está no espírito. Então, um comunicante, um espírito, se aproxima do médium. Ele primeiro, e ele vai passar a comunicação nele. Essa comunicação, esse pensamento dele, vai inicialmente chegar aos canais condutores que estão no perispírito, não no cérebro do médium, mas no perispírito. E aí, se o médium for orgulhoso, vaidoso, preconceituoso, ele já vai alterar o pensamento do espírito quando ainda está no seu perispírito, nos canais condutores. É ali, no perispírito do médium, que a deformação, que a alteração acontece. Depois, esse pensamento do espírito já alterado, já deformado, é que vai se encaminhar para o cérebro do médium, que são os canais expressores. Então, quando chega na hora do médium expressar, já está deformado, já está adulterado. Porque a adulteração não foi no cérebro do médium, foi no perispírito do médium. Percebeu? Porque se eu sou preconceituosa, não é meu cérebro que é preconceituoso, não é meu perispírito que é preconceituoso, é a individualidade que é preconceituosa. É o espírito que está recebendo, do médium, vamos dizer assim, que ele fala aqui, né? Ele usa esse termo, individualidade espiritual do médium. É o espírito próprio. Ele que traz o preconceito. Então, quando a mensagem do espírito chega, a mente do médium, e está ligada ao seu perispírito, é ali que, pelo sentimento do médium, a mensagem é adulterada. E depois ele manda para o cérebro dele já deformada. E depois ele manda a mensagem, ou psicografada, ou psicofonada, ou através de uma pintura. Então, quando chega ao cérebro dele, o estrago já está feito. Eu trouxe aqui um texto para a gente compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, eu vou ter que. Um minutinho só, gente. Só um minuto. Vocês estão vendo a mensagem? Sim, Estão vendo? É que eu estou com um probleminha aqui, peraí. Eu vou compartilhar aqui novamente. Engraçado. Mas vamos lá. Ele diz aqui, malbaratar o precioso talento da mediunidade. Ah, esse livro aqui é o livro Médios e Mediunidades, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, tá? É o capítulo 19. Então, o livro é Médios e Mediunidade, de Divaldo Pereira Franco, pela psicografia de Viana de Carvalho, capítulo 19. Ele diz assim: malbaratar
o precioso talento da mediunidade, deixando-a enxovalhar-se sob o uso com finalidades pueris e frívolas, indignas e vulgares, acarreta penosas aflições que impõem renascimentos dolorosos, nos quais a demorada meditação no cárcere carnal deficitário auxiliará o calceta a valorizar os bens do Senhor que são colocados ao seu alcance para o crescimento íntimo e a felicidade. Então, ele está dizendo que aquela pessoa que agir sem responsabilidade com a sua mediunidade poderá, no futuro, ter que resgatar, através de muita dor e sofrimento, quando estiver no cárcere carnal, quer dizer, reencarnado, os bens do Senhor, os talentos que o Senhor colocou ao seu alcance. Aí ele continua assim. Outro sim, a incorreta utilização, quer dizer, usar a mediunidade de modo errado dos recursos mediúnicos entorpece os centros de registro. São os canais condutores, tá? E os expressores, mas principalmente os condutores. Então, ele diz aqui, a incorreta utilização dos recursos medianímicos entorpece os centros de registro e termina quase sempre por desarmonizar o psiquismo e a emoção, levando a patologias muito complexas. Então, aquele médio orgulhoso, vaidoso, preconceituoso, que altera, deforma a mensagem do plano espiritual nos seus canais condutores, acabarão por desarmonizar o psiquismo e a emoção, podendo, no futuro, ter graves problemas emocionais, psíquicos, até processos obsessivos. Médios ciumentos, imorais, simoníacos. Eu até esqueci, eu vou até procurar aqui rapidinho, gente. Me dá licença um minutinho, que eu sempre gosto de, eu esqueci de colocar aqui esse termo, simoníacos, né? Simoníacos quer dizer, é alguém que ah, é alguém que pratica simonia, que é a compra de bens espirituais, como cargos eclesiásticos e graças divinas, por meio de dinheiro, outros favores materiais. É aquele religioso que é corrupto, que aceita dinheiro em troca de alguma coisa. É isso aí, tá? É isso aí. É aquela pessoa que recebe dinheiro no templo religioso da igreja, onde quer que seja, e enriquece. Então, nós temos um monte de simoníacos por aí, né? Que ganha dinheiro com a sua mediunidade, o religioso que embolsa dinheiro do povo. Esse é o simoníacos. Então, médios ciumentos, imorais, simoníacos, exibicionistas, mentirosos e portadores de outras imperfeições morais pululam em toda parte. Quer dizer, tem esse tipo de médio em todo quanto é lugar. Descuidados e levianos, acreditando-se ignorados pelas leis soberanas e supondo-se detentores de forças próprias. Então, eles acham que a lei divina não vai alcançá-los, que eles estão blindados, podendo podendo-as utilizar a bel prazer, sem qualquer responsabilidade da inconsequência moral. Então, esses médios acham que podem usar sua mediunidade como quiser, para enganar os outros, para praticar corrupção, para deixar alguém doente, para tentar matar outra pessoa, para enganar. Eles acham que essa mediunidade é deles e eles podem usar como quiser. É a tal da mediunidade sem Jesus. Mesmo estes, vez que outra, são visitados pelos mentores espirituais compadecidos, que deles se acercam para os auxiliar, intentando despertá-los para os deveres e compromissos que lhe dizem respeito. Mesmo esses médios e morais não são abandonados. Os amigos espirituais costumam visitá-los para tentar fazer com que eles despertem e mudem o jeito de agir. Cabe, desse modo, a todos os médios
a vigilância constante e a oração frequente, a ação caridosa e a disciplina segura, a fim de se precatarem, quer dizer, se prevenirem de si mesmo, a fim de se prevenirem das coisas que estão fazendo, de suas imperfeições e da interferência dos espíritos impuros e perturbadores, que adoram esses médios imorais. São os médios falidos, resguardando-se, quer dizer, todo médio tem que tomar cuidado, para se resguardar das ciladas que a necessidade de evolução lhes permite enfrentar, a fim de adquirirem a segurança íntima e o equilíbrio para atingirem mais elevadas faixas vibratórias. Porque Deus permite que nós, médios, espíritos ainda, né, imperfeitos, né, que ainda temos muita coisa para aprender, que a gente, de vez em quando, enfrente uma dificuldade. Para quê? Para você realmente testar se você está melhorando. Porque é uma prova, a gente tem que passar por prova. A nossa evolução pede essas provas. Então, Deus permite que a gente passe por certas dificuldades para poder você se testar, né? Para você adquirir aquela segurança íntima, o equilíbrio, para que você possa o quê? Subir degraus, né, nas faixas vibratórias, nas quais permanece o pensamento divino, aguardando ser captado para o progresso da humanidade. Porque Deus está ali esperando por nós. Ele está esperando por nós. E como é que você, né, vai poder saber se você realmente chegou àquele ponto, um ponto bom, se você não for testado? Então, nós temos que estar sempre o quê? Vigilantes, buscando nos melhorar, tá? Então, esse texto aqui do Viana de Carvalho, eu achei muito bom, muito importante. Quem tiver o livro Médios e Mediunidade, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho, capítulo 19. Eu acho que o título é Médios Imperfeitos. Eu não tenho muita certeza, não, está aqui. O livro é esse aqui, ó. Médios e Mediunidades, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Deus. Cuidado que tem um outro livro com esse mesmo nome, só que é do Caibar Schutel, Médios e Mediunidade do Caibar Schutel. Também é muito bom, mas esse aqui é do Divaldo. Tá? Então são dois livros com o mesmo nome, Médios e Mediunidade. Um é de Caibar e o outro é de Divaldo, pelo Espírito Vieira de Carvalho. E esse capítulo 19 é Médios Imperfeitos, o título. Capítulo 19, Médios Imperfeitos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Gente, eu vou pedir a vocês licença. Eu vou encerrar a aula aqui agora. Porque, como eu falei para as companheiras antes de iniciar, está havendo um certo probleminha, então a gente vai encerrar aqui. Tá bom? Eu vou fazer a prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que abençoe a todos nós, que nos fortaleça, que nos auxilie, para que a gente possa ter ombros fortes para prosseguir a nossa caminhada, enfrentando todos os obstáculos, né? Sabendo que não estamos sozinhos, que os espíritos amigos estão ao nosso lado. E nesse momento eu quero pedir a vocês que vibrem, né? Pedindo um amparo que vamos precisar muito, e que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos vocês. Quando for 5h20, nós vamos retornar, 5h15, né? Para o estudo do livro Luz do Mundo. Depois nós temos a nossa palestra. Eu também mandei para vocês o cartazinho do nosso seminário, que vai acontecer domingo, 3h30 da tarde. Né? Eu peço a vocês que participem, né? Eu vou fazer o possível, que for possível para estar participando, né? Porque é aniversário da nossa casa, e rogando sempre a Deus que abençoe a todos nós. Semana que vem, a nossa aula começa no Anotem, parágrafo 27, que começa assim: como sempre, estas observações. Semana que vem, dia 16,
16/10/25, parágrafo 27, tá? Eu vou tirar, acabar a gravação aqui, mas eu ainda vou falar com vocês. Que Deus nos abençoe a todos.